né? Desanimador você lidar com pessoas que não conseguem raciocinar com uma coisa óbvia. Por exemplo, queimada na Amazônia. Alguém quer negar alguma coisa que é evidente. Não dá para negar algo tão evidente. Não, dá sim. É só você ficar falando que não há. Isso é uma estratégia militar desde sempre. A gente sabe que os militares são muito bons na arte de mentir e persuadir pela mentira. E se você falar essa mentira várias vezes, ela tende a se tornar verdade. A gente sabe disso. Essa é a estratégia que os militares sempre usaram. E estão usando de novo. Então, queimada. Não tem queimada. Imagina, queimada. O Brasil está enfrentando muito bem as queimadas. Agora, os números estão revelando que a gente tem um escândalo em relação ao ano passado, que já teve um aumento significativo, para falar desse exemplo. Para nem precisar falar de outros em relação à questão econômica, ou mesmo, por exemplo, essa coisa de minimizar o próprio coronavírus, né? Para o presidente, não existe. Ele trabalha na ótica de que não existe uma pandemia. E ele age como se não existisse. E quer que as pessoas também façam o mesmo. Fala, não, ignora. Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. E se você pensar bem, veja como que, de fato, do ponto de vista do afeto, o que ele consegue convencer um conjunto significativo de pessoas? Eu compreendo as razões. Não são razões, se a gente olhar bem assim, com um certo cuidado, não é uma coisa totalmente equivocada. É imoral, é até bruto e cruel. Mas quando ele diz, por exemplo, que as pessoas vão morrer mesmo, bom, isso não é novidade. Todo mundo sabe que todo mundo vai morrer. Então, você veja, ele pega algum tipo de expressão e joga, e aí isso convence aquela pessoa que pensa com ele. Ela não vai, não é um problema. Realmente, as pessoas vão morrer mesmo. Aí, se morreram agora ou morrer daqui a 50 anos, é porque era para morrer. Chegou a hora dessa coisa. Ou seja, a gente deixa de cuidar de 150 mil pessoas, poderíamos ter um número muito menor, a gente sabe disso, porque tem um discurso sendo construído e ele apostou nisso lá desde o início. Apostou nessa ideia de que fizeram um cálculo, né? Se a gente faz distanciamento, tal, tem uma série de implicações, nós vamos ter mortes. Mas então eles apostaram o seguinte: vamos defender o tempo todo que não vamos nos preocupar com morte, vamos defender o discurso da economia. Porque quando isso aparecer lá na frente e vai aparecer, eu posso dizer, não é comigo. Essa foi a estratégia desde o início. Isso é uma coisa muito bem pensada. Isso não é uma coisa assim aleatória. Eles vão pegar falas dele de março, de fevereiro, dizendo não era para fechar a economia, não era para fechar a economia. E aí vai dizer, as pessoas iam morrer mesmo. E aí não vai dizer, iriam morrer o dobro ou o triplo. Esse dado nunca vai trabalhar, porque ninguém está morrendo em virtude do Covid. Está dizendo que está morrendo porque são pessoas que morrem. A morte é da vida. Enfim, é uma estratégia e ela cola para a pessoa que o seguidor, ele não está assim com o rigor do pensamento. Ele está querendo qualquer fala. Essa questão dos 89 mil, por exemplo, se ele disser qualquer coisa, vai colar. Ele está demorando para falar. É só falar, não, eu falei que o empréstimo era de 40 mil, mas na verdade não era 89. Ele não quer falar isso porque pode ser que surjam outros depósitos. Então ele acha que está esperando para que várias vezes são 102 mil, 130 mil, enfim, vai. Mas qualquer coisa que fale, cola. Porque o grupo que está ligado pelo afeto, ele dispensa a racionalidade. Você não precisa argumentar. Tanto é que você não precisa apresentar números, nem raciocínio. Basta a fala pronta. A fala pronta é tal, bum. E aí vai a galera lá subir hashtag no Twitter e tal. Então, é um esquema maluco. E existem robôs? Existem, mas existem realmente os robôs humanos, que são essas pessoas que estão dispostas a fazer, enfim, esse trabalho também, né? Agora, o que eu chamo a atenção é que esse fenômeno já estava presente na sociedade. Essa ignorância, eu vou chamar isso de ignorância, no sentido de ausência de capacidade de pensar sobre o que está acontecendo. Isso sempre teve. Se a gente pensa, por exemplo, na época do Collor, a ignorância estava presente. O Collor foi muito astuto e conseguiu, eu diria que assim, com muita habilidade, enganar
com uma espécie de cartilha. Ele era, então, aquele candidato que ia fazer a nova política, estava no jet ski, até karatê, ele aparecia de vez em quando fazendo um momento de karatê, portanto, é um jovem que ele tem vigor, ele tem condições de assumir esse lugar. Ele não é o político da velha política. O Collor conseguiu fazer isso. Minha gente, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo. Desde o primeiro dia desta nossa segunda fase da campanha eleitoral. E está acontecendo exatamente o que eu disse a vocês que ia acontecer. Nós juntos de um lado, você e eu, e os nossos adversários do outro lado, fazendo qualquer coisa, qualquer aliança, qualquer conchavo em troca de votos. Até mesmo, minha gente, abandonando suas propostas e seus planos, em troca de voto. O candidato do PT prega a luta armada, a invasão violenta de terras, o conflito. O deputado petista acredita que não precisamos de eleições diretas para termos uma democracia. Pouquíssimo tempo depois que agora, o Bolsonaro, que é um sujeito que está na política há 30 e tantos anos, e, portanto, ninguém pode falar que ele é novo, ele se coloca como novo. E vende. Olha como a imagem vende, porque é o discurso. Ele fala, não, eu sou novo por quê? Eu nunca fui do executivo. E aí ele começa a dizer em que ele é novo. Eu sou novo por quê? Eu não vou fechar com o Centrão, vou fazer um negócio diferente. Eu sou novo por quê? Porque nós não vamos ter corrupção no governo, etc. E aí ele repete as mesmas coisas que outros partidos já repetiram no passado e que foram suficientes para conduzir um grupo social para votar. E assim vai. E nessa eleição municipal a gente vai passar por isso de novo. Os candidatos já estão preparando seus discursos nessa esfera. Você tem que arrumar um inimigo invisível, o inimigo invisível que tem a validade para um grupo social. Arrumou, e aí, meu cara, é marketing. Aí chama aí a pessoa que trabalha, vamos fazer as peças e boa, tocar para frente e vamos conseguir. Então, não me estranha muito essa coisa de um populismo que está presente hoje, porque ele já apareceu em outras roupagens. O que realmente é assustador é verificar uma máquina de morte. Isso é novo. Esse discurso que diz claramente que, olha, estamos aqui para aniquilar o diferente, aniquilar o minoritário ou o esquerdismo, sei lá o que isso significa. Porque o esquerdismo hoje é Joyce Hasselman, é o Alexandre Frota, qualquer pessoa que estava aqui não está mais é esquerdista, até o Witzel. O Witzel que falou que ia mirar a arma na cabecinha ele também virou esquerdista. Por quê? Porque não está junto. Então, você veja, se criou o inimigo imaginário. Você tem um termo que pegou para uma parte da sociedade. Você fala o termo esquerda, a pessoa pensa, é um bicho-papão. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse bicho-papão. É a mesma coisa que os pais fazem com maestria com os filhos. Ó, filho, não vai naquele quarto não, porque lá tem o bicho-papão. A criança não vai. Criancinha, né? Depois que vai ficando um pouquinho mais maduro, já vê que o pai está de sacanagem. Mas normalmente a criança tende a não ir. E você usa a mesma estrutura que se usa com crianças, você está usando com adultos. E pega, porque pega pelo afeto, pela ausência de racionalidade. E aí também a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma herança fortíssima religiosa. Você tem um conjunto social enorme, sejam, enfim, católicos, mas muitos agora migrando para algumas igrejas evangélicas, o número é crescente, e que são domados por um discurso que é alimentado por medo e ordem, que é o mesmo discurso militar. Aliás, eu sempre faço essa comparação com essas duas instituições, a instituição militar e a instituição igreja, elas trabalham com os mesmos componentes, medo e disciplina, ordem. Você tem que obedecer o seu superior hierárquico no exército, na marinha, na aeronáutica e na igreja. O pastor falou, é verdade, você não pode questionar. Então você trabalha nessa esfera. E por que você não pode questionar? No caso do exército, porque você é ligado a uma lei que vai te prender, vai te fazer alguma coisa assim. Então o militar, ele é obrigado, senão ele vai preso. E como é que você faz esse sistema de controle com o religioso? Bom, aí você cria a figura do demônio. O demônio aparece nas igrejas constantemente. Deus nunca apareceu, mas o demônio está lá todo dia visitando. Levanta a cabeça dele. Abra os olhos. Abra os olhos. Olha aqui. Olha aqui.
Como é que você entrou nele? Como é que você entrou nele? Ele é meu desde pequeno. Qual é a idade dele? 22. Quem te deu esse rapaz? Pra você dizer que ele é teu, quem te deu? A mãe dele me deu. Foi feito um pacto? Ele foi entregue pra mim. A mãe dele fez um pacto contigo? Desde sempre. Aonde foi feito o pacto? Inteiro. Como é que foi feita a cerimônia? O que foi usado? Foi usado sangue. De quem? Dela. Então eles fazem um showzinho com o demônio aparece, com todo respeito. Não estou aqui com isso, gente, dizendo, desrespeitando tanto a religiosidade das pessoas, estou dizendo que há uma estratégia de controle e ela funciona. Eu boto medo em você. Então, você vai fazer o que eu estou fazendo, você vai fazer o que eu estou falando, senão o diabo vai pegar você, vai na tua casa. Nossa, na hora a pessoa, estou prontinho. Então ela vai votar em quem você mandar, ela vai fazer o que você falar e assim por diante. Então, duas instituições, Forças Armadas de um lado, igrejas, e elas estão em todas as nossas regiões. Eu fui para o estado de Rondônia algumas vezes, e o estado de Rondônia e também do Acre, né? Algumas cidades do interior de Rondônia, como Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, outras, a quantidade de igrejas evangélicas que se tem nessa região, eu fiquei impressionado. Quase que cada esquina você tem uma. E como a gente tem diferença de fuso horário, aqui na região sudeste, alguns programas que passam muito mais à noite, lá por volta de, sei lá, meia-noite quase, lá é horário nobre. 9 da noite você tem esses programas, né, que estão ensaiando sempre com o demônio sendo chicoteado, sendo dominado. Então você tem ali a figura que criou o demônio existe para eles, existe alguém que controla o demônio, que é o pastor. Aí a pessoa é serva desse pastor. Então, esse sistema que tem funcionado. E isso é totalmente afeto, não é racionalidade. E é alguma coisa, como é que você tira isso das pessoas? Você não tira. O crente que chega para ele e fala assim, olha, ele está te enganando e tal. Você não consegue dizer isso. A pessoa vai pagar lá os R$1.000 para comprar o feijão do coronga lá, do pastor e assim por diante, esses exemplos todos que a gente tem visto. E não é pouca coisa, né? Então, tem esperança? Tem. Para as próximas gerações e talvez para a gente que tem algum tipo de saúde para compreender essas coisas. Mas para uma grande parte, nós não vamos conseguir fazer com que essas pessoas saiam daquele estado. E aí, remetendo a Platão, na Alegoria da Caverna, o capítulo 7, vocês certamente já falaram disso aqui, provavelmente, né? Aquela pessoa que se desamarra das trevas, lá, das sombras, e que vê as luzes e depois tenta voltar para acordar os amigos, a reflexão é de que essa pessoa morre. Quer dizer, os amigos não querem saber de luzes que estão lá de fora, eles querem continuar vendo as sombras da caverna. É bem isso hoje. Então você tenta chegar para a pessoa, olha, eu vou te falar que você está equivocado. Ela, não, você que está equivocado. Me deixa vendo as sombras. Ela não sabe que são sombras, mas ela não quer sair daquele lugar de conforto. Porque o lugar de conforto é aquele que me deixa em paz. Poxa vida, você vai me dizer que tudo que eu acredito aqui, que eu estou defendendo, não é verdade? Isso vai dar muito trabalho. Então eu prefiro ficar aqui de boa, olhando para essa minha realidade que é sombra, mas eu acredito que essas sombras não sejam sombra, elas são a própria realidade. Então a gente está lidando com um fenômeno muito difícil, porque é um fenômeno humano, o da própria ignorância, e o conhecimento é uma disposição de caráter que está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que está interessado, né? Vamos combinar que não é todo mundo que está a fim de pensar? Eu compreendo isso tranquilamente hoje. Quando eu saí da graduação, eu imaginava, vou para a sala de aula, todo mundo vai topar e tal. Nem no meio acadêmico isso vai acontecer. E isso a gente tem que entender, é uma coisa das pessoas mesmo. A pessoa está no seu momento, não estou afim, professor, não quero. E aí você vai falar, não estou afim de me envolver com isso. Não estou afim de ouvir esse podcast, não, tem que refletir, não. Quero uma coisa assim, não tem onde piada? Me manda uma piada. Quer dizer, você quer uma coisa engraçada ou trágica? Tem um de acidente? Eu quero ver alguém sangrando. É alguma coisa que choque, emoção. Mas pensar não, deixa isso daí só para aquela meia dúzia. Então é isso, acho que a reflexão é uma tarefa que é de todos, mas poucos estão se ocupando dela. Eu tô bem assim nos últimos dias aí, eu não tô querendo pensar muito não.
tô meio assim, meu. Põe um negócio engraçado Paulo, pra ser aí. honesto, eu tô com você, viu? Pô, assistir a Fazenda, pô, melhor coisa. Playoff